Boa tarde. My name is Otávio Dias. Recording I'm in a progress. journalist. Eu sou jornalista, meu nome é Otávio Dias. Meu nome é Otávio Dias, eu sou jornalista e trabalho na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu estou hoje aqui substituindo o Sérgio Fausto, que é o nosso diretor executivo, porque ele teve um problema familiar e infelizmente não poderá estar aqui conosco hoje. Então estou aqui no lugar dele. Eu gostaria, first of all, I would like to thank Professor Steven Levitsky. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Steven Levitsky por estar conosco essa noite e também a Mônica Sodré, do RAPS, que também vai me ajudar nessa palestra de hoje. Professor, eu vou falar em português, vou falar sobre a sua biografia antes de começarmos. É professor na Harvard University e diretor do David Rockefeller Center for Latin American Studies, da mesma universidade. Ele está envolvido em pesquisas sobre a durabilidade dos regimes revolucionários, a relação entre populismo e o autoritarismo competitivo e os problemas de construção partidária na América Latina. PhD em Ciência Política pela University of California, Berkeley, ele é autor de diversos livros. Um dos mais recentes, acho que o mais recente, é How Democracies Die, What History Reveals About Our Future, em coautoria com Daniel Ziblatt, que é um best-seller nos Estados Unidos e no mundo inteiro, foi publicado em 25 idiomas. Atualmente, o professor Levitsky e o Ziblatt estão trabalhando em um novo livro sobre a ascensão e a reação contra a democracia multirracial nos Estados Unidos. Antes de passar... We will have 1 hour and a half. So, Professor Levitsky... Nós teremos 1h30, o professor Levitsky vai falar mais ou menos durante 30 minutos, e depois a Mônica e eu vamos fazer algumas perguntas, e depois teremos 30 minutos para as perguntas do público no final. Fazer todas as perguntas, mas nós faremos o melhor possível. Ok. So, please, I would like to... Então, por favor, eu gostaria de pedir para a Mônica Sodré falar um pouquinho antes de começarmos. Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Eu sou Mônica Sodré, cientista política, diretora executiva da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, e parceira da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos assistem pela presença, pela audiência, gostaria de agradecer também à Fundação pela parceria e agradecer especialmente ao professor Levitsky, que vai gentilmente nos doar 1h30 do seu tempo para que a gente possa discutir sobre a saúde global da democracia. O evento de hoje, a reunião de hoje, ela é fundamental para a gente e ela nos traz como parceiros por conta de uma razão. Não é segredo para ninguém que a gente tem passado por uma recessão democrática no mundo e, obviamente, nós estamos particularmente preocupados com o estado da saúde da democracia no Brasil, porque teremos eleições em breve e a gente tem visto a nossa democracia liberal ser submetida a constante estresse. As duas organizações se juntam novamente numa parceria de longa data, porque são duas organizações que, cada uma a seu modo, estão preocupadas com a defesa das instituições, dos princípios e dos valores da democracia. A RAPS é uma organização apartidária, sem fins lucrativos, e que há 10 anos prepara lideranças tanto para disputar a eleição, quanto apoia a tomada de decisão de pessoas eleitas. O senhor professor hoje fala para uma audiência grande e bastante qualificada, composta por acadêmicos, por cientistas políticos e sociais, por pessoas da sociedade civil e também para muitas dessas lideranças políticas ligadas à RAPS, eleitas como deputados federais, senadores, vereadores e prefeitos que estão aqui acompanhando o debate com a gente. Eu agradeço muito pela sua generosidade, desejo uma ótima sessão para todos nós e lembro ao público que vocês podem mandar questões durante todo o bate-papo. A gente vai fazendo a curadoria aqui, não precisam esperar o momento da sessão de perguntas para enviar. Obrigada mais uma vez à Fundação pela parceria. Eu devolvo a você, Otávio, a palavra. Obrigado, Mônica. Antes de passar a palavra para o professor Levitsky, eu gostaria de fazer uma pequena propaganda que a Fundação Fernando Henrique Cardoso tem uma publicação que se chama Journal of Democracy em português, que está comemorando 10 anos. Então, nós fizemos uma edição comemorativa com 8 artigos, 4 artigos inéditos escritos por autores brasileiros e 4 traduções do Journal of Democracy, que é uma publicação de Stanford. Tá muito bacana essa edição, é gratuita, pode ser baixada pela internet. O Journal of Democracy em português é uma publicação semestral no Brasil e eu convido todos vocês a
assinarem e começarem a ler o journal. Professor Levitsky, now it's your time. Chegou a sua vez, professor Levitsky. Obrigado, Otávio, obrigado, Mônica, e muito obrigado à Fundação por esse convite, é uma honra estar aqui. Eu queria começar, pediram para eu falar assim bastante amplamente, globalmente sobre a democracia. Então eu gostaria de começar seguindo uma perspectiva diferente na democracia global. Eu espero que vocês me ouçam aqui. Eu acho que a democracia global tem sido bastante resiliente no século XXI. Agora, nós temos um consenso bastante amplo de que a democracia global está se retraindo. Nós temos o Angel Freedom, que fala que estamos num período de recessão democrática, e, de acordo com o Freedom House, o mundo passou 16 anos consecutivos de democracia. E nós temos ali a democracia, que diz que estamos nessa palavra difícil ali, democratização, e a Video acabou de publicar um relatório chamado Democracia e Pó. Então, vamos ver os números reais. Onde é que o mundo está depois de 16 anos consecutivos de declínio democrático? De acordo com o índice Freedom, tinha 93 democracias no mundo há 16 anos atrás. Hoje, nós temos 89 democracias no mundo. Isso já é um declínio de 4 democracias. A Freedom House fala de um declínio de 7 democracias. Isso é significativo. Mas ainda tem mais democracias no mundo hoje comparado com os anos 90. Tinha 40 democracias em 1980 no mundo. Tinha 60 democracias em 1990, depois da queda do Muro de Berlim. Tinha 87 democracias no mundo em 2000. Hoje nós temos 89, então nós ainda estamos vivendo no período mais democrático da história. Sim, a democracia caiu, né, na Venezuela, e está realmente andando para trás na Índia, na Sérvia, nas Filipinas, em El Salvador, mas menos atenção está sendo dada na Armênia, na Ucrânia, na Sri Lanka, Nepal, Malawi, Serra Leone, Libéria, Senegal, Gâmbia, ou mais hoje do que há uma década atrás. Na América Latina, Venezuela, Nicarágua, El Salvador, um pouco do Brasil, eles estão menos democráticos do que uma década atrás. Colômbia, a República Dominicana, eles estão mais democráticos do que há uma década atrás. Na Argentina, no Uruguai, Chile, México, Costa Rica, Panamá, Peru, Paraguai, Panamá, isso tem se contido, né, de maneira estável. Então, apesar de andar um pouco para trás, os níveis de democracia no mundo têm se mantido estáveis, uma linha bastante reta no século XX. Agora, tinha 87 democracias no mundo em 2000 e hoje temos 89. Para mim, isso sugere um grande grau de resiliência democrática. Por que eu digo isso? Por que resiliência? Porque nos anos 90, no início dos anos 2000, isso foi um período único na história, onde nós tivemos condições favoráveis para a democracia. Mas o colapso da União Soviética, os Estados Unidos se tornou dominante militarmente, e eles têm esse poder e usam esse poder para promover a democracia em várias partes do mundo. Durante mais ou menos 15 anos, no início dos anos 2000, final dos anos 90, a democracia estava fora na China, no Oriente Médio, não tinha essa democracia. Então, os anos 90 foram momentos difíceis para você ser autocrata. Com o colapso da União Soviética, eles perderam isso e não tinha mais essa luta contra o comunismo. Então, eles perderam os padrões do Oeste. Então, não tinha poderes hegemônicos onde os ditadores poderiam ter apoio. A Rússia estava em colapso, a China estava começando a decolar. Então, os governos dos anos 90, no início dos anos 2000, tinham que estar em bons termos com o Oeste. E os governos do Oeste estavam promovendo a democracia bastante ativamente. E foi durante esse período de que a democratização realmente
chegou a números nunca antes vistos, quase que dobrou entre 1985 e 2005. E a democratização aconteceu em lugares completamente inesperados. Os cientistas sociais do último meio século identificaram vários fatores, tornando a democracia mais provável em termos de sobrevivência, industrialização, uma classe média grande, uma sociedade civil robusta e poucas bolhas de desigualdade. Mas nos anos 90, a democracia que estava surgindo não tinha essas condições. Por exemplo, a Albânia, a Mongólia, o Salvador, Nicarágua, Benin. Não é porque as nossas teorias estavam erradas, é porque o ambiente internacional era tão favorável à democracia que superou todos os efeitos, como, por exemplo, estrutura de classe, riqueza, a sociedade civil e o desempenho econômico. Agora, nos últimos 15 anos, mais ou menos, as condições globais mudaram. Nós temos a subida da China, a ascensão da China, a Rússia, um poder antiliberal forte, e isso alterou o balanço de poder geopolítico, acabando com essa liberalização do Oeste. Então, no mundo todo, hoje, nós temos aqueles padrões externos, temos vários eventos que acabaram com o prestígio, a confiança da área liberal do Oeste e o Trump, as questões que aconteceram. Então, nós temos ali esse poder ideológico dominante, militar, político, e essa democracia liberal não é a única coisa que temos. Não tem mais um medo de isolamento, eles podem passar para a China, para a Rússia, para outros lugares para ter força. E as forças do Oeste também pararam de falar sobre a democracia fora de seus países. Então, é aquela estratégia dos Estados Unidos de abraçar os ditadores. Então, na União Europeia, que sempre falou de democracia, nos anos 90, eles fizeram pouca coisa para defender a democracia na Hungria, na Polônia e na Sérvia. O que eu quero dizer com isso é que o ambiente internacional está bem menos favorável à democracia agora, comparado com os anos 90. Aquele balanço de poder passou para o Oeste e você tem o desaparecimento desses poderes democráticos. E essas mudanças realmente aumentaram o espaço para manobras e ficou bem mais fácil ser um ditador hoje comparado com 30, 35 anos atrás. E, considerando essa mudança, esse ambiente desfavorável internacional, o fato que ainda temos 89 democracias no mundo hoje sugere uma grande resiliência democrática. E acho que 3 fatores ajudam a explicar essa resiliência. Em primeiro lugar, o Oeste liberal pode estar lá embaixo, mas não está desaparecido. Os Estados Unidos ainda é economicamente, na parte militar também muito forte. E no Oeste, no Ocidente, os países estão atraindo parceiros, mais do que a China. E isso não desapareceu completamente nesse mundo. E a segunda coisa, nós ainda precisamos ver o surgimento de uma alternativa à democracia, diferente dos anos 20 e 30, quando tínhamos o fascismo e o comunismo, que era uma alternativa bastante popular à democracia. Hoje, as alternativas não são muito interessantes. Tem um modelo russo que os ativistas estão tentando emular, e tem um modelo bolivariano que falhou. Ninguém na América Latina quer ser igual à Venezuela, e muitos autocratas aspirantes querem passar para o modelo chinês, mas isso é muito difícil de fazer. O regime da China surgiu de uma revolução muito violenta, e ninguém na América Latina está entrando ali nas ruas para exigir um único partido. Então, de repente, não vai ser a única coisa mais. Para a maior parte das pessoas da América Latina, ainda é menos mal, né? Como nós dizemos. A população da América Latina não gosta de seus políticos, não confiam em suas instituições políticas, mas eles gostam de eleições competitivas, eles gostam de poder votar para fora os governos. Nenhum outro regime no mundo dá essa opção para as pessoas. É por isso que Peru, nos anos 90, saindo da democracia, ou Bolívia, eles
acabam passando de volta para a democracia por causa disso. E aí eu chego ao terceiro ponto. Muitas das autocracias novas do mundo são tão frágeis quanto democracias novas. Governos autocráticos acabam tendo os mesmos problemas que novas democracias. Tem corrupção, aumento do crime, serviços públicos ruins, aumento do desemprego. E quando eles não falam, você tem essa questão, então você tem a autocracia que caiu do poder. Isso na Geórgia, na Ucrânia, Gâmbia, Malau, Malásia, Sri Lanka. Na América Latina, caiu na Bolívia, no Equador. Então, as eleições competitivas continuam a persistir e permanecem bastante robustas na América Latina. E esse é o final da parte otimista dessa minha palestra. Não significa que a persistência das eleições competitivas, que é muito importante, não significa que está tudo bem. Não está tudo bem. Os autocratas muitas vezes entram no poder através das eleições. E é uma coisa que nós temos visto de maneira crescente na América Latina. Fujimori, da Coreia, talvez o Bolsonaro. E a maior parte do pessoal é populista, então, vendo ali os grupos de cima e contra esse estabelecimento político. O populismo é fundamentalmente um fenômeno anti-elitista. Eles atacam os partidos tradicionais, dizem que eles são oligárquicos, não representativos, corruptos, e eles querem tirá-los em relação a uma democracia mais autêntica. Os populistas também passam para a democracia por vários motivos. Os populistas são do lado de fora da política. E o pessoal que está de fora não tem um grande compromisso às instituições de democracia liberal. Independentemente do que você pensa em relação aos políticos profissionais, eles estão comprometidos a trabalhar dentro de instituições democráticas. Eles já conhecem bem a política democrática, formação de coalizões, eles sabem passar as coisas pelo Congresso, sabem lidar com a mídia, sabem trabalhar nessa área. E, no final das contas, os políticos profissionais respeitam essas instituições, eles sabem como trabalhar nelas, e essas instituições realmente são boas porque eles são políticos profissionais. O pessoal de fora são uma história diferente, eles têm menos experiência dentro das instituições democráticas, eles não sabem como lidar com a oposição, com a mídia, para sustentar a coalizão política ou ter sucesso nessa política legislativa, e muitos deles não têm paciência com isso também. Mas o maior problema, acima de tudo, é como eles são eleitos, como os populistas são eleitos. Então, você tem uma campanha, por exemplo, falando sobre um sistema corrupto não representativo, tirando a elite e tirando ali as instituições. Isso é bastante radical como mandato, mas é o que eles são eleitos para fazer. O problema é que o sistema antigo, aqueles populistas são contra isso, geralmente tem a ver com a democracia, nessas instituições corruptas, não representativas. Os populistas querem tirar esses partidos, os tribunais legislativos. E aí, quando eles têm o poder, eles descobrem que a elite, pela qual eles tinham a campanha contra, isso controla as outras instituições. Os partidos ainda são a maioria no Congresso, eles ainda estão ali no tribunal, e, em muitos casos, esses partidos escreveram essas regras políticas do jogo. Para uma pessoa que está de fora da política, eleita, que não vai ficar com a elite anterior e vai sentar e negociar com ela, criando coalizões com ela, governar com ela, isso é contra o seu mandato eleitoral. E isso pode ser bem perigoso. Então, se você tem um incentivo político como populista para acabar com essas instituições democráticas, então, de repente, falando sobre a Constituição, isso é uma receita para uma crise constitucional, para termos ali um presidente
popular que vai representar as instituições e utilizando essas instituições como a última forma de defesa. Os populistas, muitas vezes, acabam ganhando isso, porque quando você tem um novo presidente populista, a opinião pública está mais a favor ao populista. E os presidentes, quando eles estão nesses conflitos, eles podem concentrar muito poder, eles podem fechar o Congresso e ter ali uma maioria pequena, eles podem falar com as autoridades eleitorais, eles podem mudar a Constituição para concentrar o poder e enfraquecer o seu oponente. Nós vimos isso nos anos 40 na Argentina, e nós vimos no Equador, na Coreia, e também vimos isso. O populismo não é a única forma com a qual as democracias morrem, mas está se tornando causa líder de morte, especialmente na América. E o populismo não é uma coisa nova nos Estados Unidos, mas está se tornando mais prevalente. Pense nas eleições nos últimos anos na América Latina. Quase que toda eleição na América Latina nos últimos 4 anos, pelo menos uma, ou talvez um ou os dois, estavam contra o sistema, não é? Começando com o Bolsonaro em 2018, no Brasil, em El Salvador, o México, no Chile, que nós tínhamos os candidatos, Peru, Costa Rica, com o Evo Morales, a Colômbia recentemente, com Pedro Hernandes na segunda rodada, né, no segundo turno, na Argentina também. Agora, eles não são todos populistas nesses países, nem todos eles vão assaltar a democracia, não é? Vão atacar a democracia. Mas o pessoal de fora agora já é o pessoal de dentro na América Latina, e a maior parte deles está ganhando. E se a história for um guia, provavelmente vamos ver mais crises democráticas como resultado disso. Então, a pergunta é, por que nós temos tantas pessoas populistas de fora sendo eleitas? Tem dois lados para essa pergunta. A maior parte deles foca do lado de demanda. Eles perguntam por que a América Latina está aumentando ali, voltando a esses sistemas. É uma pergunta importante. O público está descontente e em relação a alguém que promete destruir tudo, precisa ter uma brecha muito grande entre a elite e o resto da população. Mas o mais importante em relação a essa falta de confiança, por exemplo, na América Latina, se vocês querem saber por que as pessoas ficam bravas com os políticos para tirá-los a favor de repente, um general ou algo completamente desconhecido, um pastor, você precisa ver a capacidade do Estado. Significa o quê? A capacidade ou incapacidade do Estado fazer tarefas comuns, né? Implementar, né, os programas sociais, pagar impostos, construir estradas, é quase impossível. Não importa quanto eles têm de honestidade, não importam se eles são inteligentes ou não, os estados não podem colocar impostos quando os burocratas não fazem o que eles querem fazer, quando eles acabam com as regras, até os governos com as melhores intenções não vão conseguir fazer as entregas, eles não vão conseguir pavimentar ruas, manter hospitais e escolas, controlar corrupção, dar segurança. E com os governos, quando eles não fazem isso, quando eles não entregam, você tem o público que fica bastante descontente. Os governos, eles são vistos como indiferentes, incompetentes, corruptos. E de um governo para o outro, indo para um terceiro governo, os cidadãos dizem que todos os políticos são corruptos e não são bons, e ninguém na classe política representa eles. Então, são esses os cidadãos que muito provavelmente vão votar por pessoas de fora que vão tirar todo mundo, pelo menos prometem isso. E se vocês acrescentam ali o final do
de commodities, o aumento de crimes violentos, a pandemia, vocês podem ver por que as pessoas da América Latina estão contra o status quo. E nada disso é novo na América Latina. Então, nós temos a falta de felicidade pública, não é? E isso tudo é endêmico. Eu quero sugerir que na América Latina, o que é novo não é essa demanda pelo populismo, é o lado do que nós temos mesmo, né? O lado de fornecimento. Então, é fácil você ser um populista hoje, é mais fácil agora do que 40, 50 anos atrás. E eu sugiro que o motivo para isso é que os estabelecimentos políticos estão enfraquecendo pelo mundo. E o que eu quero dizer com isso? Isso significa a rede de indivíduos e organizações que controlam os recursos que os políticos precisam para ser eleitos. Então, só para simplificar, eu quero focar em três tipos de estabelecimentos, organizações, não é? Uma delas seria os partidos políticos. Os partidos são importantes para os políticos porque eles nomeiam os candidatos para o trabalho. Então, os partidos, eles dominam, e o controle sobre a seleção dos candidatos ajuda eles a filtrar quem está de fora do sistema. Então, partidos é uma coisa. Segundo tipo de estabelecimento seria grupos de interesse, então associações de negócios, e nós temos sindicatos, então são recursos de campanhas. Candidatos em todo lugar precisam de recursos, precisam de dinheiro, precisam de ativismo, as pessoas distribuindo flyers e posters. E nós temos o negócio, o trabalho, que ajuda na democracia. E o terceiro fator, seria basicamente redes de televisão e de notícias. Acesso à mídia é muito importante, é essencial para os candidatos chegarem a quem vai votar. Então, esses candidatos não conseguem ser reconhecidos pelo nome necessariamente sem isso. E o estabelecimento não é um ator monolítico, ele não está sozinho. Os partidos políticos, grupos de interesse, a mídia, eles não são um modelo em bloco com apenas poucos interesses. Não, sempre tem competição dentro desse estabelecimento. Mas, coletivamente, os estabelecimentos, eles geralmente são contra alguns parâmetros. Isso em relação a estilo político e também em relação a políticas. Então, tem certas normas que dizem como os políticos precisam se comportar, como se vestem, o que dizem, como tratam uns aos outros, ou a mídia. Existem também políticas fortes que são consideradas além disso. E os políticos vão ver esses limites que violam certos comportamentos e eles vão ser colocados para fora pelo estabelecimento. Então, isso significa que os líderes dos partidos não vão nomeá-los. Então, associações de negócios, grupos de interesses, sindicatos, não vão ter interesse em suas campanhas. Então, a mídia principal não vai cobri-los, ou a cobertura vai ser negativa. Agora, se vocês voltarem 50 anos... Isso era muito importante, ser retirado pelo estabelecimento nos anos 60, 70, 80, era importante, porque os estabelecimentos tinham um monopólio em relação aos recursos que eram necessários para os políticos serem eleitos. E voltando 50 anos atrás, nós temos o que? Se você não estivesse em bons termos, você não poderia ser eleito. Nós temos um número bastante pequeno de grupos de interesse, anos atrás, que forneceram melhor financiamento de campanhas. Então, se você fosse retirado ali pelos doadores, você não poderia receber dinheiro. 40, 50 anos, isso dominou a mídia. Então, nós temos as redes de TV, tinham alguns jornais, a BBC, o Globo, eles decidiam que você não faria parte e acabou a sua história. E nós temos os grupos de interesse
com acesso de recursos que eram necessários para você ser eleito. Isso significa que 50, 60 anos atrás, os políticos precisavam estar em bons termos com o estabelecimento. E os políticos precisavam disso, eles precisavam da aprovação de grandes grupos de interesse para financiar a sua campanha. E isso para conseguir os votos. E essa dependência dos políticos no estabelecimento tinha consequências importantes para a democracia. Os políticos do século XX não podiam simplesmente responder aos votos, dar às pessoas, precisavam ter um equilíbrio. E isso era aceitável para o estabelecimento. E eles tinham também um efeito moderador na política. E nós tínhamos ali questões extremas ou políticos extremos na agenda. Agora, isso não era muito democrático, mas melhor ou pior, é assim que funcionava a democracia do século XX. Era um sistema de competição de elite. Mas esses dias de monopólio acabaram. Você tem estabelecimentos na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos, eles perderam o seu controle em relação aos recursos centrais. Então, eles estão perdendo o seu poder, a sua influência. E, então, no meu país, nos Estados Unidos, no Reino Unido, eles não mais monopolizam a seleção de candidatos. E eles perderam esse monopólio porque os candidatos podem conseguir dinheiro online. O Bernie Sanders conseguiu mais dinheiro do que a Hillary Clinton ou Joe Biden. E é claro que a mídia social também tem visto isso, né? Tem o Twitter, o Facebook, que permite que eles cheguem nos eleitores, mesmo se forem retirados da mídia principal. Em 2018, eu fui para São Paulo, na campanha presidencial, e eu dei uma palestra na instituição Fernando Henrique Cardoso, e eu passei muito tempo também falando com líderes em São Paulo. Quase todos eles estavam dando suporte a Alckmin. Isso foi em julho de 2018. Mesmo que o Alckmin estivesse lá atrás, nas pesquisas, quase que todo líder de negócios de São Paulo, no inverno de 2018, no inverno no Brasil, eles estavam convencidos que o Alckmin ganharia, porque ele estava ali de volta e ele tinha muito apoio do Partido Central. Isso deu ao Alckmin uma grande vantagem em termos de televisão gratuita. Então, toda noite o Alckmin tinha, sei lá, 1 hora, e o Bolsonaro tinha, sei lá, 6 ou 7 segundos todos os dias. Ninguém com quem eu falei, e isso eram pessoas, eles não falaram sobre YouTube, WhatsApp, e é isso que eles usaram, né, para passar pela televisão. Os políticos hoje não precisam de estabelecimentos, eles podem ter dinheiro online, eles podem conseguir o dinheiro online, eles podem, por exemplo, fazer igual o Trump, ou criar seus próprios partidos, como na Coreia, o Bukele, vários outros. Agora, para os políticos, isso é muito interessante, porque eles não precisam se preocupar com o que o estabelecimento acha, eles podem violar as normas, não tem mais essa ligação, e eles podem dizer como é. Eles podem fazer coisas que estavam fora dos limites. Pensem no Trump, no Bolsonaro. Na verdade, os candidatos de hoje, eles podem fazer campanhas abertas contra os estabelecimentos, que, na verdade, é uma ótima forma de ganhá-los. Então, sempre teve uma demanda do populismo na América Latina, do que realmente, o que é novo é o que está acontecendo do lado do fornecimento, que está sendo bem mais fácil você passar por esses estabelecimentos comparado com 50, 70, 100 anos atrás. Quando o Perón ele acabou com o estabelecimento argentino em 1976, precisou de um milagre, precisou de maximalização que você vê uma vez por século apenas. Quando o Bukele acabou com o estabelecimento de El Salvador em 2017, não foi tão difícil. Ele só mobilizou 2 milhões de pessoas no Facebook e no Twitter.
O Pedro Castillo, ele teve ali o estabelecimento peruano contra ele, o estabelecimento todo. A mídia, o pessoal político, o Lima todo estava contra ele. O Castillo não tinha partido, não tinha dinheiro, ele não tinha nem talento, mas ele ainda ganhou. Agora, esse novo cenário é muito mais democrático do que o anterior. E qualquer pessoa pode ser presidente hoje, pode ganhar a presidência nos Estados Unidos, talvez no Brasil. No Peru, as eleições do ano passado, talvez foram as mais democráticas na história do mundo. Ninguém ganhou de todo o estabelecimento. E como os políticos não precisam mais do estabelecimento, eles podem ser mais responsivos ao voto, eles podem dar às pessoas o que elas querem. Agora, o que acontece? O que acontece quando as pessoas estão tão bravas que o que elas querem é alguém que vai realmente levar as coisas que eles querem para a Corte Suprema, outras instituições de democracia. Então, é um enfraquecimento do estabelecimento que abre a porta a vários atores políticos novos. Isso é bastante democrático, mas, ao mesmo tempo, isso deixa a democracia vulnerável a forças antissistêmicas, e isso pode ser autoritarismo. Isso é um grande paradoxo. O enfraquecimento desses estabelecimentos políticos, isso é democratizante, mas essa democratização agora vai ser uma ameaça a essas instituições democráticas. Voltando ao século XVIII e XIX, as elites tinham muito medo da democracia. Eles odiavam a democracia. E odiavam porque eles comparavam a democracia com as pessoas liderando. E o mundo ocidental não aceitava a democracia até o início do século XX, final do século XIX. E uma das coisas que tornou a democracia aceitável para o Ocidente seria esse poder de proteção desse estabelecimento político. No século XIX e XX, os estabelecimentos impunham restrições na competição democrática. Então, eles transformaram o que poderia ter sido uma política majoritária em uma competição mais centrada na elite. Mas os dias da democracia de elite estão terminando. Os estabelecimentos acabaram erodindo o seu poder e esse processo está entrando em reversão. Eu acho que vai ser difícil, né, ele entrar em reversão. Provavelmente vamos ver mais Trumps, mais Bukeles, mais Bolsonaros. Agora, como é que a nossa democracia vai se segurar, se sustentar nessa era? Eu acho que é difícil. Vou parar por aqui. Obrigado. Obrigado, professor Levitsky. Mônica, agora é a sua vez. Professor, obrigada pelo panorama geral sobre democracia no mundo. Eu vou, até em benefício do tempo, concentrar o meu questionamento em dois pontos e vou fazer isso conjuntamente de maneira bastante direta, pegando uma pergunta que é minha e uma que também é do público e que nos chegou aqui já via chat. Professor, eu entendo e prevejo cenários bastante desafiadores para a gente adiante, em especial quando o senhor diz que não vê muito potencial de reversão num futuro próximo, né, sobre essa erosão e sobre os atores mais tradicionais da política estarem por um processo constante de enfraquecimento. Eu estou há cerca de um mês no seu país fazendo entrevistas e fazendo pesquisa para entender semelhanças e diferenças entre o que aconteceu aqui e o que pode acontecer no Brasil em outubro. A gente fala hoje para uma audiência que, obviamente, está muito preocupada com as eleições, sabendo, a despeito do que eu vou dizer aqui, que democracia não se faz só com eleições, né? As eleições são um elemento só de qualquer democracia. A minha avaliação é que algo foi feito no 6 de janeiro, e esse episódio de invasão do Capitólio ele é bastante simbólico para a gente na América Latina, e que os americanos foram capazes de colocar algum nível de contenção naquela loucura que a gente assistiu, né? E eu estou aqui justamente num momento em que o Congresso americano tem participado, tem tocado um comitê para ouvir diferentes atores sobre o que aconteceu. Então, nós tivemos ali, me parece, uma Suprema Corte resistindo, os militares, as Forças Armadas, me desculpem, não embarcando
nas contestações do presidente, nós tivemos um vice-presidente dizendo que não tinha como reverter os resultados eleitorais, nós tivemos pessoas nos estados dizendo que não tinham como conseguir votos para o presidente. Me parece que havia um conjunto de variáveis no lugar correto e que foram capazes de colocar fim àquele momento, pelo menos aquele episódio de violência. Não é necessariamente o mesmo cenário que a gente enfrenta no Brasil, e eu não vou me estender aqui em benefício do tempo. Então, diante disso, eu gostaria de ouvir as suas perspectivas sobre o que existe de semelhante e de diferente entre o que pode acontecer no Brasil e o que houve nos Estados Unidos. Como é que foi possível colocar fim àquele episódio de violência do 6 de janeiro, mesmo sabendo que boa parte dos americanos ainda acredita que a eleição foi fraudada? Essa é a minha primeira pergunta, elas são duas embutidas em uma. E a segunda pergunta, que aí eu misturo um componente do Fábio Cabral com a Roberta Grabert, que nos assistem, tem a ver com um elemento que o senhor mencionou no início da sua apresentação, que é a desigualdade. Nós temos hoje no Brasil um dos países mais desiguais do mundo. Nós temos uma situação, por conta da pandemia, mas não só por isso, de extrema insegurança alimentar. 1 em cada 2 brasileiros hoje encontra-se em insegurança alimentar. Esse é um elemento da nossa desigualdade, mas ele não é o único. E nós também não estamos enxergando de maneira muito próxima, num futuro próximo, condições de reverter esse cenário na velocidade que a gente gostaria. Diante disso, e de uma desigualdade que cresce no Brasil e cresce no mundo, como é que a gente defende democracia para a maioria das pessoas hoje, para quem democracia não significou maior qualidade de vida para o maior número de pessoas por mais tempo? São essas as minhas duas questões, eu devolvo ao senhor e, na sequência, o Otávio retoma a argumentação com as perguntas do público. Muito obrigada. Thank you, Mônica. Obrigado, Mônica. São ótimas perguntas e difíceis também, especialmente a segunda. Deixa eu tentar responder. Vou começar com a primeira pergunta, que eu acho que tem algumas diferenças ali entre o Brasil e os Estados Unidos. É incrível o número de paralelos, só pelo fato do Brasil, dos Estados Unidos terem histórias diferentes, são países diferentes, mas os paralelos que podemos desenhar em relação à experiência do Trump e do Bolsonaro nos últimos 4 anos, nossa, isso é incrível. E eu me lembro, em 2018, eu falei com muitos brasileiros esperando que o Brasil não replicasse essa experiência americana. Infelizmente, foi o que aconteceu. E, realmente, o que é incrível para mim é como o Bolsonaro realmente parece copiar o Trump. Mesmo que grande parte das estratégias do Trump falharam, o Bolsonaro parece copiá-las do mesmo jeito. Então, isso é uma das grandes diferenças importantes. Eu acho que uma das grandes vantagens que o Trump teve, que o Bolsonaro não tem, é um partido político forte. O Donald Trump, ele tinha um partido que controlava o Congresso durante um tempo, que tinha grande suporte e estava por trás dele, né, dando suporte a ele de maneira disciplinada. Então, era difícil você fazer o impeachment e realmente não importava o que acontecia, o Trump nunca iria ser isolado politicamente. O Trump ficou impopular, mas ele nunca caiu ali mais de 30%, 35%, e ele nunca foi isolado politicamente, porque um dos 2 partidos dava grande suporte a ele. Bolsonaro nunca teve isso, por causa da natureza do sistema partidário do Brasil. O Bolsonaro nunca teve um partido forte, pelo menos inicialmente ele não investiu muito na criação de uma coalizão, então ficou bem mais fácil isolar o Bolsonaro, inclusive em relação à direita, como foi para o Trump. Então, acho que isso deixou o Bolsonaro mais politicamente fraco comparado com o Trump. Agora, por outro lado, a desvantagem que o Trump tinha, e como você mencionou, dia 6 de janeiro,
Dia 6 de janeiro foi uma tentativa, uma coisa que nós reconhecemos na América Latina. Em espanhol, nós chamamos de autogolpe. Então, era uma tentativa do presidente de continuar no poder ilegalmente. Então, atacar outras instituições e continuar no poder. Isso é muito comum em certas partes da América Latina, isso nunca foi visto nos Estados Unidos. Mas uma coisa que você precisa para realmente ter sucesso com esse golpe é o suporte, né? Você precisa de alguma cooperação das Forças Armadas para fazer esse golpe. E o Trump, ele sonhou com isso, mas ele não conseguiu. Ele não tinha chance, porque tinha ali uma tradição muito forte de militares profissionais, então eles nunca iriam seguir essa aventura do Trump. Isso está menos claro no Brasil. Eu acho que tem alguns sinais de que o Brasil, de repente, vai seguir o mesmo caminho com as Forças Armadas no Brasil, e as Forças Armadas não vão cooperar, de repente, com o Bolsonaro, mas isso não está muito claro. O Brasil tem uma história muito maior de intervenção militar, tem militares independentes, e esses militares foram trazidos para a política pelo Bolsonaro. Então, é bastante assustador ver esses últimos recentes anos no Brasil, essa última década, onde os militares começaram a atuar de maneira independente. Com Lula, né, nós temos os militares que assumiram posições independentes. Isso não acontece nos Estados Unidos e não tinha acontecido no Brasil durante algumas décadas, e esperamos que esse processo de politização fraca dos militares, esperamos que isso não continue no Brasil. Mas é inquestionável que os militares não vão intervir, não interviram para ajudar o Trump. Realmente, no Brasil, essa pergunta está em aberto. Essa foi uma desvantagem do Trump, talvez uma vantagem para o Bolsonaro. Em relação à qualidade, tem muita pesquisa, como você sabe, Mônica, mostrando que a democracia é muito mais difícil de sustentar em países que têm uma grande desigualdade social. Isso é uma das grandes pragas das democracias da América Latina na história. E tem um paradoxo difícil agora, e nós vemos isso no Brasil e nos Estados Unidos. E, especialmente, quando você chama de autoritários populistas, o tipo de coalizão que precisa ser criada, que precisa ser feita para impedir uma força autoritária nos Estados Unidos, é uma coalizão que vai da esquerda até os setores da direita, que são democráticos. A única forma de nós podermos parar o Trump, de impedi-lo de voltar ao poder, é uma coalizão que inclui parte do Partido Republicano, que inclui o setor privado, que inclui grande parte do centro-direita. Se nós mantivermos essa coalizão, e foi basicamente o que você falou no dia 6 de janeiro, se nós sustentarmos essa coalizão, podemos impedir o Trump. Mas não é uma coalizão que pode concordar na redistribuição. Não é uma coalizão onde você tem suporte unânime em relação à desigualdade. E o mesmo problema vai ser visto no Brasil. Nós só vamos ter certeza do Lula ganhar do Bolsonaro, e isso inclui o setor privado, o centro-direita, e eu estou sempre falando de uma grande coalizão, e Lula precisa de uma aliança que vai até os tucanos, até o centro lá no Brasil, para assegurar que o Bolsonaro não apenas não vai ganhar, mas também não pode atrapalhar a eleição. O Lula precisa ter uma vitória gigante para mostrar que não tem crise, que não é igual ao que aconteceu nos Estados Unidos. Mas, novamente, para isso, ele precisa de uma coalizão que se estende até o setor privado e os setores que não estão interessados na redistribuição. Então, o tipo de coalizão que é necessária para defender a democracia no Brasil e nos Estados Unidos hoje não é uma coalizão que é favorável para a instituição. Eu acho que é isso. E eu não tenho ali como sair desse paradoxo. Obrigado, professor Levitsky. Eu gostaria de explorar um pouquinho mais essa coalizão. E você vê o Lula
que está liderando ali as pesquisas, como tendo uma liderança boa no Brasil, como é que ele pode superar o que aconteceu antes? Será que podemos olhar para a história para falar sobre alguns casos de grandes coalizões prováveis para transformar a cara da democracia e que tiveram sucesso no passado e mais recentemente? Nem sempre funciona. É bem difícil de fazer, especialmente antes, tem o antes e o depois, quando falamos do colapso da democracia. Depois do final da democracia, depois do Franco entrar na Espanha e o poder lá do Chile e no Brasil, é possível você ter toda essa parte sociopolítica, né, entrando ali, por exemplo, no Chile, no Brasil, mas você pode formar essa coalizão em algum momento. Mas antes do final da democracia, a democracia está em crise, mas ainda não morreu. É muito difícil você conseguir que os políticos façam isso. Criar uma coalizão de verdade, não uma fake, uma falsa, né? Uma que realmente inclua os elementos da direita e da esquerda. A esquerda precisa desistir da distribuição. A direita precisa abraçar parte da esquerda nesse momento. E isso é difícil. Ninguém quer fazer isso. Você precisa desistir um quarto do poder, você precisa desistir alguns dos objetivos para defender a democracia. E antes da morte das democracias, quando estiver incerto, os políticos geralmente vão se segurar nos seus interesses políticos. Eles não vão querer arriscar ou sacrificar se não souberem com certeza que a democracia vai quebrar. Então, não tem muitas coalizões que se juntam antes do final das democracias, da morte das democracias. Tem mais coalizões que são opostas ao autoritarismo do que aquelas que defendem a democracia. No caso do Lula, eu sempre disse, na verdade, não depende de nós decidirmos se o Lula é a melhor pessoa para estar no centro da coalizão. O Lula sempre ia ser essa pessoa, e os brasileiros dizem isso. E as pesquisas deixam claro que se a oposição realmente iria aceitar um candidato, teria que ser o Lula. Em espanhol, eu sei que é difícil para a interpretação aqui, é o que é, não é? É o que temos para hoje, que o Lula é o veículo. Agora, o Lula, ele tem algumas vantagens. Ele é um político muito bom, ele tem muita experiência como político e o governo dele teve bastante sucesso, não é? Mas os meus amigos de elite econômica que eu fiz em São Paulo em 2018, eles vivem muito bem, eles viveram muito bem, sem grandes problemas quando o Lula era presidente. Então, a direita sabe que pode sobreviver com o Lula. Agora, será que é a pessoa ideal? Não. Ele está no final da sua carreira, ele pode ser uma figura de transição. O PT, infelizmente, nunca fez, e, novamente, falando espanhol, a autocrítica, né? Autocrítica verdadeira no final do governo. E o PT, não necessariamente o Lula, mas o PT ainda tem questões que vão deixar essa coalizão, ou vão fazer com que ela funcione, e essa incapacidade de ter o que aconteceu na Venezuela, aquelas dificuldades de denunciar o Putin na Rússia. Então, tem também fraquezas, mas não é uma questão que nós vamos decidir que ele é a melhor pessoa, é o Brasil que vai decidir isso. Ok, eu vou fazer uma outra pergunta, trazendo algumas ideias do público, e depois eu vou passar para a Mônica. Então, uma das coisas que você mencionou hoje, que foi uma coisa nova para mim, é essa ideia de que nós temos um paradoxo.
no sentido, assim, das últimas eleições que tivemos, que foram muito democráticas no Peru e em outros lugares. E, por outro lado, os vencedores foram antissistêmicos e provavelmente eles vão acabar com a democracia, não é? Vão causar uma erosão aí. Agora, como é que nós podemos continuar e reinventar a democracia? E tem duas perguntas do público que são basicamente nessa direção. Não é exatamente o momento agora, onde a democracia parece estar mais frágil e, através da consciência coletiva, vamos melhorar esse processo democrático? E outra, para você voltar ao regime democrático, é necessário fazer alterações políticas e estruturais? O que você sugere? Bom, eu digo assim, que se eu tivesse as respostas, são perguntas muito boas, mas muito difíceis. E se eu tivesse a resposta a eles, eu teria um trabalho que paga muito melhor do que eu tenho agora. É bem difícil. Os cientistas políticos, eles são bastante conservadores, e especialmente aqueles que estudam a democracia, que nós somos conservadores, porque nós estamos muito ligados a instituições do século XIX. A democracia liberal, conforme nós conhecemos, é do século XIX. A maior parte dos cientistas políticos gostam, a maior parte gosta desses partidos políticos, e sempre achamos que os partidos políticos devem ser fortes, como o Chile teve até recentemente. Então, precisamos confrontar o fato de que essas instituições do século XIX não estão funcionando tão bem e provavelmente vão ter que morrer. Agora, se isso significa que as sociedades e os políticos se adaptam, ou se significa que você tem instituições, alterações formais nas instituições, eu não sei como é que vão ser essas reformas, acho que vai ser uma mistura dos dois. E eu sou muito melhor olhando para trás no mundo e melhor do que prevendo qualquer coisa. Sempre que eu prevejo alguma coisa, eu estou errado. Então, não me levem muito a sério, viu? Mas eu acho que nós podemos seguir duas direções. Eu acho que o Peru e Israel são o futuro da política de partidos. Como os cientistas políticos adorariam voltar à Alemanha nos anos 70, com aquelas instituições sólidas dos partidos, isso não vai acontecer. Eu acho que nós estamos chegando a um mundo, e o Brasil está bem familiar em relação a isso, onde os sistemas partidários são recriados em todas as eleições, e onde os partidos duram pouco e, para governar, os políticos vão ter que criar o fluido, essas coalizões multipartidárias. E, como sociedades, vamos precisar ver isso. Então, as pessoas de fora vão ser eleitos em crises e emergências, e isso que vai ser o normal, vamos ter que nos acostumar com isso. E uma outra coisa clara que a Mônica mencionou corretamente é que as eleições fazem parte da democracia, mas eu acho que nós vamos ter que achar outras formas de dar voz aos cidadãos. O Brasil experimentou no nível local com instituições participatórias democráticas com resultados mistos, e eu acho que uma área onde nós vamos ver mais inovação, e aqui o Brasil não é o líder, seria as instituições diretas, o uso de referências para resolver certas questões. Mas, de uma forma ou outra, as instituições representativas do final dos anos 90, do século XIX e do início do século XX, eles vão ser eleitos durante 4 anos, tomando todas as decisões. As pessoas não estão contentes com isso mais, não estão satisfeitos nos Estados Unidos, nem no Brasil, e não estão satisfeitos ali na Suécia também. Isso vai ter que mudar. Eu não sou inteligente o suficiente para saber como isso vai mudar. Ótimo. Mônica, agora é a sua vez. Eu vou misturar algumas perguntas aqui do público, tá? Eu vou começar com uma que se repetiu
e que vem da Maria Carmen, vem da Flávia e vem da Ana Cláudia. E a pergunta é basicamente sobre os anos recentes e as influências das plataformas, das mídias digitais sociais, né? Então, como é que as redes sociais e o fenômeno da desinformação e das fake news, sabendo que essas duas coisas são elementos distintos, né? Têm naturezas distintas, como é que elas mudam o ambiente democrático? Como é que a gente combate esses desafios? E qual é o papel da mídia tradicional e do judiciário nesses casos? Essa é uma pergunta. E a segunda, que é a da Ana Júlia, retoma um elemento da sua resposta anterior, uma passagem anterior da sua explicação sobre a questão de desigualdade. A pergunta dela é a seguinte: o senhor e o Daniel, né, seu coautor no livro Como as Democracias Morrem, estão trabalhando num segundo livro sobre a ascensão e reação contra a democracia multirracial nos Estados Unidos. O Otávio falou disso, inclusive, na apresentação. Mesmo havendo diferenças entre Brasil e Estados Unidos, são duas sociedades em que o racismo marcam o desenvolvimento de ambas. Existe algum achado na pesquisa que o senhor já possa nos adiantar e que possa ser útil para que a gente olhe para o Brasil? Obrigada. Nossa, novamente, ótimas perguntas e muito difíceis. Eu não sou um especialista em relação à raça nem à mídia social, então não me levem muito a sério. Mas o impacto da mídia social, nós estamos começando a aprender a extensão desse impacto. Então, é um dos motivos mais importantes pelos estabelecimentos políticos estarem se enfraquecendo, porque agora os políticos não precisam passar pelas instituições de mídia tradicionais para conseguirem informações. É a democratização do acesso à mídia, acesso a informações. Isso era uma coisa impensável há 30 anos atrás. Inicialmente, nós achamos que isso seria uma coisa boa, porque deixou bem mais difícil para grupos pequenos de pessoas, para ditadores manterem as informações longe dos cidadãos. Então, isso é bastante positivo para democracias, mas na última década aprendemos que não, que em primeiro lugar os ditadores eles podem entrar na mídia social e isso pode também correr um pouco a verdade. Então, eu acho que a mídia social é igual a todas as tecnologias de mídia, é uma faca de dois gumes, não é? Então, raramente você achar uma tecnologia que é completamente boa, completamente ruim. Tem benefícios, tem riscos, tem custos, e nós precisamos tentar canalizar esses benefícios e controlar as questões ruins. Então, eu não sou especialista, mas talvez eu seja mais otimista em relação à nossa capacidade como sociedade e governos de regular a mídia social. E nós estávamos muito preocupados com o rádio quando ele surgiu. Nos anos 30, as pessoas estavam preocupadas que o rádio seria assim um demideus. E também na televisão tinha a preocupação que seria um problema, e talvez realmente foi, mas a democracia sobreviveu, ela se adaptou. E eu acho que, conforme as sociedades, os políticos, eles vão aprender como regular e viver com a mídia social também. A Europa até foi mais longe do que os Estados Unidos na regulamentação da mídia social. Então, nos Estados Unidos e no Brasil, nós vimos as consequências devastadoras da mídia social. Eu não acho que isso signifique que não pode ter uma regulação de sucesso. O que é importante lembrar então, a mídia social ela não polariza. Ela polariza nos Estados Unidos, no Brasil, mas não é isso, não é a mídia social que causa a polarização. E você não precisa de Twitter, ou YouTube, ou Facebook.
e não precisa do Twitter para mostrar ali os anos 60, a Espanha não precisou ali para a guerra civil, e o problema de verdade os problemas, na verdade, são não com as tecnologias, mas com a sociedade, né? Os Estados Unidos, falando da cultura e raça, isso vai ameaçar a nossa democracia com ou sem o Twitter, ou com ou sem o Facebook. E aí, falando de raça, nós estamos entrando nisso nos Estados Unidos, e parece que a democracia multirracial, que é uma coisa que, na minha opinião, não existe no mundo, nós temos alterações que significam uma democracia onde direitos democráticos básicos, o direito ao voto, tudo isso é visto de maneira igual por todos os membros. Nos Estados Unidos, eles chegaram na democracia multirracial no papel, formalmente, em 1965. Nós ainda não estamos ali na prática, estamos chegando mais perto. Eu diria que o Brasil é a mesma coisa. Sempre tem sido um pouquinho mais informal no Brasil, mas essa desigualdade racial é bem pervasiva, né, profundamente. Então, também existe esse desafio com a democracia. E tem um paralelo entre os Estados Unidos e o Brasil, que a reação autoritária que nós vemos hoje é principalmente pela chegada da democracia, a população branca cristã que fundou nos Estados Unidos, que dominou toda a hierarquia econômica, social, política, cultural nos Estados Unidos durante 200 anos. E agora eles estão vendo a maioria ameaçada e o status na sociedade também ameaçado. E isso tem se radicalizado em relação a essa base dos republicanos, que são brancos e cristãos. Então, essa transição para a democracia que levou a essa reação autoritária que estamos vendo hoje. E o resultado final nós ainda não sabemos. Nós não sabemos com certeza se essa democracia multirracial vai sobreviver e ter sucesso nos Estados Unidos. Eu acho que tem uma boa chance, eu estou bastante otimista, parcialmente porque a geração mais jovem nos Estados Unidos, que é bastante diversa, é a mais tolerante em relação às raças. As pessoas mais jovens que eu são aquelas mais comprometidas com esses pilares básicos da democracia multirracial. São mais tolerantes em relação à desigualdade racial. Então, eu acho que nós temos uma chance de ter sucesso. E isso, eu acho que tornaria os Estados Unidos a primeira democracia multirracial. Talvez a África do Sul chegue primeiro, mas eu acho que potencialmente poderia tornar os Estados Unidos um modelo, assim como a Índia, como o Brasil, onde você tem esse grande país desigual. Eu não sei o suficiente sobre raça no Brasil, é bem diferente nos Estados Unidos. Você dizer assim, estamos chegando ali à democracia multirracial e como é que ela seria no Brasil. Mas o Brasil também está indo em direção a essa democracia multirracial. E, pelo menos em termos disso, é realmente muito mais democrático do que antes. E, parcialmente, seria o bolsonarismo aumentando, assim como o trumpismo nos Estados Unidos. Isso é uma reação em relação a dar direitos para os trabalhadores domésticos. Esses esforços pelo PT de chegar ou endereçar essa desigualdade social, essa desigualdade democrática. Professor Levitsky, nós temos uma pergunta aqui da Isabela Teixeira, que é ministro do Ambiente do Brasil, e ela fala de dois novos elementos. O primeiro, você acabou de mencionar, seria o papel dos jovens, e o segundo seria
o ambiente global e a crise nele. Então, a pergunta dela é a seguinte: o quão essencial é a resiliência ou a sobrevivência dos regimes democráticos para o engajamento na inclusão política de jovens, e como é que a democracia ajuda ou não a enfrentar os problemas sociais e o ambiente global que mobilizam as pessoas jovens de hoje? O comportamento. Nossa, as perguntas estão ficando muito difíceis, mais e mais difíceis. Eu acho que nós temos... Bom, os jovens são um problema e uma solução. A democracia é um problema com os jovens, porque os jovens, eles questionam as instituições existentes. Vocês veem essa geração fazendo isso, mas as pessoas que cresceram com a mídia social e as pessoas que cresceram no século XXI, nós estamos vendo um nível de desconfiança com o que é representado nos séculos XIX e XX em relação à democracia. E a minha geração, que cresceu no século XX, comprou essa ideia das instituições democráticas, liberais, conforme elas existiam ali há 100 anos. Não está claro que as gerações depois da minha vão comprar essa ideia. Eu não tenho certeza exatamente por quê. Nos Estados Unidos tem a ver com um desempenho muito ruim dos nossos governos democráticos nessa última geração. Se você tem 30 anos nos Estados Unidos, você viu os escândalos em 2000 das eleições, a guerra do Iraque, vocês viram a crise financeira, vocês viram o Trump. Então, tem pouco para se amar na democracia no século XX nos Estados Unidos. Então, os jovens estão alienados em relação às instituições democráticas nos Estados Unidos e também nos países europeus. Então, são por isso que nós vamos ter que inovar, vamos ter que buscar outras formas de dar voz aos cidadãos. E, pelo menos nos Estados Unidos, tendo dito isso, especialmente em sociedades diversas, na Europa, nos Estados Unidos, eu acho que no Brasil também, eu não conheço tão bem o Brasil, mas são os jovens que vão nos salvar. E são os jovens que vão abraçar essa democracia multirracial do jeito que as pessoas mais velhas não fizeram. Esse casamento interracial, a tolerância interracial, isso é muito maior entre as pessoas mais jovens que eu, comparado com pessoas mais velhas que eu. Então, são essas pessoas jovens que vão tornar essa democracia interracial funcionar, pelo menos nos Estados Unidos. E tem aqueles que vão se mobilizar por isso. Nos Estados Unidos, nós vimos isso bastante com aquele protesto Black Lives Matter, não é? As vidas dos negros são importantes. E se nós precisarmos de um movimento democrata em massa, talvez vamos precisar disso, vai vir deles, vai vir de vocês. Em termos do ambiente, e isso realmente me deixa deprimido e me deixa acordado à noite. A democracia disfuncional, como a dos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, nós não conseguimos fazer nada, porque a nossa democracia está completamente disfuncional. E essas democracias disfuncionais não vão conseguir resolver os problemas. Nós tivemos um teste com Covid, nós tivemos um teste de como a sociedade democrática responde a uma crise coletiva, onde vamos precisar ter sacrifícios. E os Estados Unidos não passou nessa prova, e nem o Brasil. Mas se nós não pudermos lidar com Covid, e custa 500 mil pessoas, né, vidas que perdemos, eu não sei como é que vai ser. E aí chegamos nesse pensamento de que, de repente, o modelo chinês seja preferível. Não sei, eu não sei a resposta para essa pergunta, mas nem toda a democracia respondeu
pandemia tão ruim quanto os Estados Unidos. Os Estados Unidos realmente é um ponto fora da curva, disfuncional. Se vocês olharem para Taiwan, Coreia, Nova Zelândia, Alemanha, Finlândia, essas democracias responderam muito melhor do que os Estados Unidos. Então, existe, de repente, alguma esperança ali. O problema com essa entrada na democracia é igual defender a democracia. Então, é ver ali a coalizão, e a maior parte do tempo os políticos pensam nesses interesses de curto prazo. Então, o que vai deixar eles serem eleitos? Então, eles pensam 2 anos à frente e não tem forma de resolver a crise climática quando você pensa apenas nos próximos 2 anos. Você precisa sacrificar o agora para um futuro de longo prazo onde você não vai ter o poder. E isso é muito para pedir para os políticos democráticos. E isso que me deixa acordado à noite. Ótimo. Bom, não temos muito tempo. Temos 8 minutos, talvez o professor possa nos dar ali mais alguns minutos, mas não muita coisa, mas eu acho que podemos ter mais 3 perguntas. Eu vou passar a palavra para a Mônica e depois eu vou fazer uma outra pergunta. E eu tenho uma última pergunta do Sérgio Fausto, que não está aqui, mas ele mandou uma pergunta. Então, Mônica, por favor. Professor, eu queria fazer um questionamento também do público e depois um pedido ao senhor. O questionamento é, sobretudo, sobre o papel dos partidos políticos, que o senhor ressalta bastante no livro, né? A importância deles não só para garantir legenda e organizar a disputa do poder, mas, no caso brasileiro, também para organizar o jogo legislativo. Isso não aparece normalmente para o cidadão comum, mas os partidos no Brasil têm um papel importante para coordenar a atividade legislativa, em especial no Congresso Nacional. O senhor falou sobre o descrédito das elites políticas tradicionais, falou da importância dos partidos. Nós temos hoje no Brasil 32 partidos constituídos, cerca de 28 deles com assento na Câmara dos Deputados e, portanto, com acesso a recursos públicos. É um cenário de bastante pulverização, é um cenário de fragmentação partidária em que a tomada de decisão também fica um pouco mais difícil. A pergunta da Roberta e de outras pessoas aqui no nosso chat é basicamente como é que o senhor vê o elemento partido político nesse novo desenho de democracia para o futuro, né, diante dos desafios que a gente mencionou. Essa é a minha última pergunta. E o meu pedido, especificamente dirigindo uma organização que prepara pessoas tanto para o exercício de cargos eletivos quanto para disputar eleições, eu gostaria que o senhor deixasse um recado a elas. Muitas delas, desses candidatos e candidatas, vão disputar eleições daqui a pouco menos de 100 dias. Eu gostaria, por favor, que o senhor deixasse uma mensagem a cada um deles. Muito obrigada mais uma vez pela gentileza de estar conosco. I'm sorry, the message is for political A mensagem é para os candidatos políticos? Exatamente, que estão nos assistindo. Muitas dessas pessoas estão nos assistindo. Okay, so 32 parties. Então, 32 partidos no Brasil e o Bolsonaro, ele faz parte de metade, não é? Dos partidos. Eu não tenho uma ótima resposta. Os cientistas políticos, aqueles que estudam democracia e partidos, eles acreditam que os partidos antigos estão necessários por vários motivos, e um é o que você acabou de mencionar, que é fazer o legislativo funcionar, não é? Organizar o legislativo, e é muito difícil, vou dizer assim, é muito mais fácil você ter 2, 3, 4 ou 5 partidos disciplinados, coerentes, fazendo o legislativo funcionar. Então, o problema é quando você tem 28 partidos não disciplinados e fracos. Às vezes isso leva ao caos e, como os brasileiros conhecem muito bem, às vezes leva à corrupção, porque para você criar uma coalizão com 32 partidos, ou 28 ou 18 partidos, a persuasão não é suficiente, não é? Você precisa também passar os envelopes brancos. Então, é muito difícil fazer a democracia funcionar, pelo menos a democracia que nós conhecemos, para fazer funcionar com partidos muito fracos. Os peruanos, os israelenses,
Nós temos 2 laboratórios nesses países para fazer funcionar 100 partidos e nenhum deles oferece resultados muito otimistas ainda. Eu acho que vai precisar de inovação, vai ser falhas, experimentação e inovação. Isso vai nos levar em direções que eu não consigo imaginar no meu cérebro. Mas os partidos que fazem a democracia funcionar no século XXI, eles vão ser diferentes daqueles que nós imaginamos, aqueles que nós conhecemos. Eles vão ser fluidos, eles vão durar pouco tempo, eles vão ser mais fragmentados. O Brasil nunca vai parecer com o Uruguai. O Uruguai que vai parecer mais o Brasil. E a mensagem para os candidatos, eu diria que, não sei se é uma mensagem muito útil, mas são momentos de urgência, não são momentos normais. E nos Estados Unidos e no Brasil, se nós nos comportarmos como se isso fosse normal, nós vamos perder a nossa democracia. E o que isso significa em relação a participar da política, para você ser um político, um líder, nesse período de crise, quando a democracia está sendo ameaçada, significa pelo menos 2 coisas. Significa que nós precisamos pensar sobre o futuro, nós precisamos estar dispostos a fazer sacrifícios, fazer o que talvez não seja melhor para você mesmo no curto prazo, para preservar a democracia. Eu acho que nos Estados Unidos, Liz Cheney, uma política, não é, republicana, ela realmente se levantou para a democracia, então é um tipo de sacrifício político, de coragem política necessária para defender a democracia, mas quando ela está em crise. E uma outra coisa que os candidatos precisam levar em consideração é quanta fé foi perdida nessas instituições democráticas. Então, quanto que os brasileiros e os americanos, esses cidadãos, não confiam mais nos políticos, como eles não confiam nas instituições democráticas mais. A legitimidade dos nossos políticos democráticos, está ali quase acabada. E os políticos que têm aspiração à política, eles têm uma carga muito pesada, eles têm uma grande responsabilidade, porque se eles continuarem a se comportar de maneiras que acabam com a legitimidade, acabam com a confiança, se eles fizerem o que os políticos costumavam fazer, aceitando esse envelope branco, qualquer coisa que eles continuem a fazer, que levou a democracia a essa crise em que ela está, nós vamos acabar perdendo a democracia. Então, eles precisam estar acima disso, precisam se comportar de formas melhores, comparado com aqueles que eles estão substituindo. Isso é uma grande responsabilidade, é muito para pedir, é muito pedir para os políticos fazerem mais do que a política normal. Mas quando a democracia está em crise, os políticos precisam fazer mais. Ótimo. Professor, mais 2 perguntas para terminar. Então, a última pergunta do público aqui, como é que você vê esse caminho de inovação democrática? Assembleias de cidadãos, eu não sei se seria uma loteria cívica e o futuro da democracia. Eu não vou dar uma resposta muito satisfatória, porque, em primeiro lugar, não temos muita experimentação, são países, regiões muito pequenas, então nós não sabemos exatamente o efeito. Mas eu não tenho uma inovação favorita que me convence que vai realmente salvar a democracia, né, que vai ter sucesso, eu não sei. Mas eu agora estou mais convencido agora comparado com 10 anos atrás, ou 4 anos atrás, quando vocês me perguntaram, né, quando eu estava na fundação, eu estou convencido que os políticos precisam experimentar, que precisamos inovar, que precisamos tentar. Provavelmente todas essas coisas, essas inovações diferentes, precisamos experimentar com
a democracia direta, com elementos da democracia, não em vez de representar a democracia. Nós vamos complementar a democracia, complementar o que nós temos agora, com novas instituições que dão voz às pessoas. E eu não sei quais que serão, eu não sei quais que vão ter sucesso, quais que vão falhar, mas o que, se vai ser o Brasil, o Japão, a Alemanha, os Estados Unidos, nós precisamos começar a experimentar. Nós fomos muito conservadores na nossa defesa das instituições do século XIX, e eu sou tão culpado quanto qualquer outro. Excelente. Então, agora eu vou trazer a pergunta do Sérgio Fausto e também complementar com uma pergunta do público, que é mais ou menos no mesmo assunto. Sérgio Fausto, deixa eu ver aqui o que ele me disse. Então, como é que vai ser depois de outubro aqui no Brasil, e especialmente se um novo governo for eleito? Mesmo se o Lula ganhar, a direita extrema vai continuar nessa cena. Então, como é que vamos lidar com isso? E tem uma outra pergunta do público que está relacionada. É o papel dos militares brasileiros nas eleições presidenciais, tentando trazê-los a questionar o voto, e como é que eles podem ajudar nessa transição. Como é que os militares podem ajudar? Sim, ajudar nessa transição. Ok, bom, pós-outubro é muito especulativo, ainda falta um tempo, tem vários passos que precisam ser dados antes de chegar a pós-outubro. Mas eu não quero ser muito pessimista, mas eu acho que precisamos ser realistas. E estamos vendo isso, vocês podem ver os Estados Unidos. Os Estados Unidos, de certa forma, tinham um melhor cenário, nós removemos, né, um presidente autoritário do poder, isso é muito importante, e nós trouxemos um governo democrata de volta, então agora a democracia está mais segura do que era. Mas precisamos de uma grande coalizão, precisávamos de uma figura mais velha, não é, de transição, e os Estados Unidos ficou bastante decepcionado com esse novo governo, tinha muita esperança, muitas expectativas geradas pelo fato de que os americanos se juntaram e realmente derrotaram o Trump, e era quase inevitável que essa figura do Biden mais velha, de transição, seria uma decepção, e realmente ele decepcionou, porque a economia está difícil, nós temos as questões da pandemia, tem muitos motivos para as pessoas não apoiarem o governo, mas eu acho que é uma previsão bastante justa dizer que o governo Lula, se o Lula ganhar, e se o Lula fizer o que eu acho que ele vai fazer, que é criar uma grande coalizão, eu acho que o governo do Lula provavelmente vai ser bastante medíocre. O país não vai entrar no autoritarismo, isso é importante, não vai entrar em guerra civil, que também é importante, não vai entrar em caos, mas provavelmente não vai ficar bom de um dia para o outro, vai demorar muitos anos até para o Brasil voltar onde ele estava na primeira década desse século. Então, uma economia crescente, a política democrática funcionando, vai demorar um tempo. E, com certeza, não vai acontecer em 1, 2, 3 ou 4 anos de presidência do Lula. A presidência do Lula, no melhor cenário, vai ser estabilizador e vai ser de transição. E não é para dizer que não seja importante, né? É muito importante. É muito importante remover uma figura autoritária, com certeza. Esse é o primeiro passo. Eu acho que o Lula vai ter sucesso com isso. E começando essa transição para algo melhor. Mas ele não vai chegar nisso em 4 anos. E o perigo é que os brasileiros vão ficar muito decepcionados muito rapidamente, assim como os americanos. Os militares, sim. Eu acho que a melhor coisa que os militares podem fazer é nada. Se os militares, e eu preciso dizer, a maior parte dos comandantes militares, isso sugere que é o que eles esperam fazer.
Se os militares brasileiros fizerem o seu trabalho respeitando a Constituição e saírem da política, ficarem fora da política, se eles se recusarem a cooperar com qualquer uma das aventuras do Bolsonaro, é a melhor coisa que eles podem fazer. Eles podem ficar quietinhos e ficar fora da política, fazer nada. Perfeito. Professor Levitsky, quando que vai sair o seu novo livro? Daqui a mais ou menos um ano. Ok, então em um ano nós vamos te convidar novamente, ok? Ok, será um prazer. E a Mônica também estará conosco. Então, muito obrigado, obrigado pelo seu tempo, obrigado a todos que ficaram conosco hoje. E Mônica, por favor, você pode fazer os seus comentários finais. Eu queria agradecer à Fundação pela parceria mais uma vez, agradecer ao professor pelas explicações, pela reflexão e agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Recomendo que as pessoas que nos acompanharam curtam as redes sociais da RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, para acompanhar por lá os debates também, assim como as redes sociais da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigada, um abraço a todos, abraço, professor, prazer em falar com o senhor pessoal/virtualmente e tenhamos todos uma boa noite. Obrigada. Just to remember, if anybody wants... Vamos falar em Só português. lembrando... Novamente, no máximo amanhã estará no YouTube o vídeo completo, então pode assistir de novo. Thank you very much, Professor Levitsky. Muito obrigado, professor Levitsky. Obrigada.